Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Olha aqui o comentário da Irene Cardoso. Banqueteai-vos com as palavras de Cristo. Um banquete, sábado e domingo. Ela está se referindo aqui à conferência geral. E também tem a Silvia Nancy, ela escreveu aqui. Este sábado foi muito especial com as 3 sessões da conferência geral. Gratidão por mais um estudo dessa semana. E ela falou do alerta, né, na conferência geral para nós dedicarmos mais tempo ao Senhor, indo à casa do Senhor, ao templo, tá bom? Então falou bastante sobre o templo aí, novas construções de templo também. Então gratidão pelos comentários de vocês. Não esqueçam de sempre colocar no final até amanhã. Ou você que quer participar no comentário, ajuda muito se você só escrever a frase até amanhã, porque é um compromisso de que amanhã nós estaremos juntos novamente estudando as Escrituras, tá bom? Vamos lá para o estudo dessa semana, Doutrina e Convênio, sessão 30 até a sessão 36. Isso dá 7 sessões, né? Se fosse capítulos, né? 7 capítulos, vamos dizer assim. Então dá um capítulo por dia. Então hoje eu vou estudar com vocês o capítulo 30, né? Claro que semana passada a gente estudou uma única sessão nos 7 dias, tá bom? Então deu tempo de trazer mais ênfase. Então eu vou estudar as sessões e pego o que é mais importante, aquilo que eu senti de compartilhar, tá bom? Então vamos lá para o contexto histórico aqui em Doutrina e Convênio, sessão 30. Bom, essa sessão aqui, ela foi recebida, essa revelação, após a conferência geral. Após a conferência geral, olha que coisa, né? Nós tivemos a conferência geral sábado e domingo passado agora, e aqui essa revelação foi recebida após a conferência geral. Foi uma conferência geral de 3 dias que eles fizeram. A gente teve 2 dias, né? Sábado e domingo. Foi uma conferência geral de 3 dias que eles fizeram. E após essa conferência geral, recebeu-se 4 revelações. E 3 delas se encontram aqui dentro da sessão 30. São os 3 irmãos da família Whitner que receberam aqui revelações, tá bom? E aí a gente vai compartilhar aqui dentro, juntou em uma única sessão. Então a sessão 30 aqui, ela é 3 revelações a 3 pessoas diferentes. E aí a gente vai identificando aqui para quem que foi cada revelação, porque fala o nome, né, da pessoa, então a gente consegue identificar. E a outra revelação que recebeu-se após a conferência foi a 31, né, a Thomas B. Marshall. Aqui as 3 revelações aqui, né, o único comentário que eu tenho aqui é que foi após a conferência geral, é dito no manual que eles não se dispersaram após acabar a conferência geral, eles ficaram por ali e aí receberam essa revelação. Importante para nós, após acabar as nossas reuniões na igreja, fica um pouquinho mais, se confraterniza com os irmãos, cumprimenta, despede antes de ir embora, né? Acabou, amém, vum, sai igual um foguetinho para ir para casa. Não, se tem compromisso, tudo bem. Mas o convite, né, fica aqui para que nós possamos se socializar um pouquinho mais também na igreja, tá bom? E aqui a gente viu que os que não se dispersaram receberam revelações aqui. Vamos lá, então, a primeira revelação aqui, do versículo 1 ao versículo 4 da sessão 30, é dada a David Whitner, tá bom? David Whitner, ele era muito próximo de Joseph Smith. E também, David Whitmer, ele se tornou, né, uma das 3 testemunhas do livro de Mormon, que viu o anjo, as placas, né, todas as coisas ali, e prestou testemunho dessas coisas. Das 3 testemunhas do livro de Mormon, David Whitmer, ele foi o que foi mais entrevistado acerca do seu testemunho da veracidade do livro de Mormon, de ter visto o anjo, as placas, e ele nunca, em hipótese alguma, nunca negou o testemunho dele, mesmo ele tendo sido afastado da igreja, tá bom? Vamos lá. David Whitmer, inclusive, né, ele foi o único, né, das 3 testemunhas, os 3, né, acabaram se afastando da igreja, mas 2 voltam, né, e David Whitmer foi o único ali que não voltou mais para a igreja, mas sempre, até o fim, né, da vida dele, ele sempre falou o livro de Mormon é verdadeiro e assim por diante, tá bom? Vamos lá, o versículo 1 aqui, a revelação a David Whitmer foi: Eis que te digo, David, que temeste mais aos homens e não confiaste em mim
para receber forças como devias. Bom, aqui essa parte de temer mais aos homens do que a Deus, né, é uma aplicação para nós. São coisas que nos pedem para fazer que são desonestas, seja o nosso patrão, alguém, a gente não deve fazer, a gente tem os princípios, a gente não deve temer, tá bom? Deve honrar mais a Deus do que aos homens. O versículo 2 aqui diz assim: mas tua mente tem estado nas coisas terrenas, tem estado mais nas coisas terrenas do que nas coisas que vêm de mim, teu Criador. No ministério para o qual foste chamado, não destes ouvido ao meu espírito, aqueles que foram colocados acima de ti, mas fostes persuadido por aqueles que não ordenei. Bom, então aqui no manual do Vem Segue, fala de fazer uma brincadeira com as crianças, né? Aqui fala que o Senhor está dando uma repreensão a David Whitner, porque ele está com a atenção dele, ele não está dando atenção às coisas de Deus, está dando mais atenção às coisas terrenas. E aí a aplicação aqui no Vem e Segue, fala para fazer com as crianças, é pedir para as crianças cantar uma música que elas gostam, ir falando a música, cantando, e ao mesmo tempo escrever o nome de todos os membros da família. E aí, depois perguntar se foi difícil, né? Porque é difícil manter a atenção e o foco quando nós tomamos o foco em muitas coisas. Então, aqui fala sobre que David Whittier estava com foco em muitas coisas, mas não nas coisas de Deus. Então, Deus está dando uma repreensão a ele aqui, tá bom? Aqui também, falando dessa parte, ele disse aqui: não destes ouvido. Peraí, deixa eu ver se eu pulei aqui essa parte. Bom, aqui, ainda falou: não deste ouvido ao meu espírito. Tá bom? Então ele estava ouvindo mais os homens do que o espírito aqui. Aqui, quando falou para ele aqui, ó, não deste ouvido ao meu espírito e aquele que foram colocados acima de ti, mas fostes persuadido àqueles que não ordenei. Então, aqui fala de dar ouvidos àquele que foi colocado acima de ti. Isso é a liderança. Né? No caso ali, tinha Joseph Smith, o profeta, tinha Oliver Cowdery, tá bom? Então, ele fala de dar ouvido àqueles que estão acima de ti. Aqui o Senhor está dando, quando ele fala aqui, e ele deu ouvido àquele a quem ele não ordenou, né? Na própria conferência geral que eles estavam ali, foi ordenado, né? Joseph Smith como primeiro elder na igreja, e apoiado só ele a receber revelação para toda a igreja, tá bom? E aqui quando fala que David Whitner ele deu ouvido a quem não foi ordenado, está se referindo a Hiram Page, né? Aquele que tinha uma pedra, e ele estava recebendo revelação naquela pedra. Então David Whitner estava aceitando aquelas coisas que ele havia, que Hiram Page estava falando, como se fosse revelação de Deus. E aqui o Senhor falou: você está recebendo revelação, aceitando como revelação aquele que eu não ordenei. Então nós podemos ouvir outras pessoas, pastores, tudo, como meio de aprendizado? Podemos, tá bom? Mas como revelação para a nossa vida, somente quem é autorizado. Tá bom? E no caso aqui, a liderança na igreja. É isso que o Senhor está falando aqui, repreendendo David Whittier. Ou seja, ele não deu ouvidos à palavra do Espírito. Aqui ele continua: e tua mente tem estado, né? Eu tô voltando o versículo e explicando, aliás, né? O versículo 10 ele tinha falado: tua mente tem estado mais nas coisas terrenas. Interessante que ele poderia falar: você está com mais atenção nas coisas do mundo do que na... Mas aqui ele usa a palavra terrena, né, que significa terra. Toda a família Whitner, eles eram trabalhadores agricultores, tá bom? Então, um dos significados aqui pode ser que ele não dava prioridade às coisas de Deus, somente nas coisas da terra, plantar, coisas assim, tá bom? Então, é disso que a revelação está falando aqui, né? De nós darmos atenção às coisas de Deus. Já prestou atenção, né? Às vezes uma pessoa fica gripada, não vai na igreja, mas gripado vai trabalhar. Então, a gente tem que dar importância também às coisas de Deus. Por que que uma gripe impede a pessoa de ir para a igreja, mas não impede a pessoa de ir trabalhar, né? Tem gente que não vai trabalhar porque está gripado também, então aí tá igual, né? Pelo menos.
Mas aqui fala sobre isso, sobre dar importância somente às coisas terrenas e não dar importância às coisas de Deus. Ele continua, nas coisas que vêm de mim, teu Criador, o ministério para o qual foste chamado. Então ele está falando realmente do chamado dele, ele não estava dando atenção, então o Senhor está repreendendo aqui. Versículo 3, ó. Portanto, o que te resta é recorrer a mim e refletir sobre as coisas que recebestes. Então, o que restava para ele? Recorrer ao Senhor, buscar ao Senhor em revelação e refletir sobre o que ele já tinha recebido. O que ele já tinha recebido? Testemunho. É justamente David Whitmer que queria ir, isso antes da igreja ser formada, né? Queria ir conversar com Joseph Smith, ajudar Joseph Smith. Ele falou com o pai dele falou, tem que plantar a terra aí, tem que plantar, não tem que arar a terra, você não pode ir. E aí, então, ele decide, primeiro tem que fazer o trabalho da fazenda, depois eu vou. O que acontece? Naquela noite, 3 pessoas, né? Acredito 3 seres, né? O Senhor enviou ali e arou a terra quase toda, né? No outro dia ele levantou de manhã e ficou espantado, não sabia-se quem tinha feito, né? Mas quase todo o campo dele estava arado, então ele só trabalhou uma parte do dia ali e foi até. Aquilo foi um testemunho. Então era para ele refletir nas coisas que ele já havia recebido, que era um testemunho. Então focar na obra do Senhor. Aqui o versículo 4, eu achei muito bom. Porque muitas vezes a gente repreende uma pessoa, ou nós, como os pais, repreende o filho do que ele não pode fazer, ou o que ele fez de errado. Mas a gente não instrui o que deve fazer certo. Então aqui o Senhor repreendeu David Whitmer, e esse versículo 4, ele fala o que ele deveria fazer. Então eu acho interessante essa instrução, esse novo mandamento que ele dá ali. Ele não só repreende, mas ele dá nova instrução. Então o versículo 4 fala assim: e teu lar será a casa de teu pai, até que eu te dê outro mandamento. Dedicar-te-ás ao ministério da igreja, perante o mundo e nas regiões circunvizinhas. Então, a pergunta, né, é que muitos queriam ir, fazer missão fora, né, e fazer missão fora, ser chamado para fora. Inclusive, os 2 irmãos dele que recebem a revelação no mesmo dia, né, a missão deles é ir para fora. Mas David Whitmer era para ficar dentro. Fica na casa de teu pai, ou seja, fica aqui, ajuda as pessoas aqui, não é para ir para fora, né? Então o Senhor dá a instrução a ele aqui. Então eu acho interessante a gente, quando repreender, também passar a instrução, né, do que se deve fazer aqui, né? E também ele citou aqui a missão dele também, além de estar na casa dele e ajudar as pessoas próximas, ele fala também sobre as regiões circunvizinhas, de ajudar as regiões circunvizinhas ali. Vamos lá. Então, do versículo 1 ao 4 foi a David Whitmer. Agora aqui eu vou ter que correr por causa do tempo, né? Do versículo 5 ao versículo 8 foi a revelação para o irmão de David Whitmer, o irmão Peter Whitner Jr., tá bom? E aqui então vai falar sobre ele fazer missão junto com Oliver Cowdery, a missão entre os lamanitas, assim chamado, que era para eles pregarem aos índios, tá bom? Então, vamos ver aqui o versículo 5 ao 8, né? O que diz aqui. Eis que te digo, Peter, que farás tua viagem com teu irmão Oliver, porque é chegada a hora que me é conveniente que abras a boca para proclamar o meu evangelho. Portanto, não temas, mas dá ouvido às palavras e aos conselhos de teu irmão. Então, aqui nessa revelação, tem um comentário, né, lá no manual do Vem Segue-me, que diz assim, que na verdade o Senhor está convidando todos nós, né, essa revelação aqui, o Senhor convida todos nós a abrir a boca e proclamar o seu evangelho. Então tem esse comentário lá. O versículo, deixa eu ver aqui, versículo 6, 7 e 8 também ainda é a ele, né, a Peter Whitner, porque a revelação dele aqui vai do 5 ao 8. Vamos continuar aqui, ó, do 6, o 7 e o 8, para finalizar. Aflige com todas as suas aflições, sempre elevando o teu coração a mim em oração e fé, para a libertação dele e tua,
pois dei-lhe poder para edificar minha igreja entre os lamanitas. Está falando aqui que ele é para ser orar tanto por ele como por Oliver Cowdery, nas aflições que eles tivessem, para que Deus livrasse eles, para que eles pudessem pregar o evangelho. Continua aqui. Portanto, dá ouvido a essas... Estou no 7, vou voltar para o 7 aqui. E a ninguém designei como seu conselheiro. Está falando para ele que o Senhor não designou ninguém como conselheiro ali para Oliver Cowdery. Eram os dois juntos, então era para ele ouvir Oliver Cowdery, né? Como está aqui, ó. Para estar acima dele na igreja, no que se refere aos negócios da igreja, exceto seu irmão, Joseph Smith Jr. Portanto, dará ouvido a essas coisas, e ser diligente na obediência aos meus mandamentos, e serás abençoado para a vida eterna. E aqui finaliza, né? Então aqui ele fala, a ninguém, né, ele deveria dar ouvido que não fosse acima, que não fosse líder dele. E no caso ele iria junto com Oliver Cowdery pregar ali aos lamanitas, né, aos índios americanos ali. Aqui, finalizando a sessão, versículo 9 ao 11, é John Whitner, né, que vai receber essa revelação, e também é para ele pregar o evangelho. Vamos lá, são 3 versículos só que falta aqui. Diz assim: Eis que eu te digo, meu servo John, que de agora em diante começarás a proclamar o meu evangelho com voz de uma trombeta. E o teu trabalho será na casa de teu irmão Philipsburg e aos redores, sim, onde quer que seja ouvido, até que eu te ordene partir. E todo o teu trabalho daqui em diante será em Sião, com toda a tua alma, sim, abrirás sempre a tua boca para a minha causa, não temendo o que o homem possa fazer, porque estou contigo. Essa parte eu acho que eu gostei muito. Ele fala, estou contigo. Isso me lembrou Romanos, capítulo 8, lá no versículo 31, né, que o Senhor fala para o apóstolo Paulo, né? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é conosco, quem está contra nós, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui eu acho muito interessante que o Senhor fala, eu estou contigo, tá bom? Joseph Smith, quando ele vai fazer essa tradução, né, lá de Romanos, capítulo 8, 31, ele usa a expressão aqui, quando ele diz aqui, se Deus é por nós, quem prevalecerá contra nós? Né? Ele fala que ninguém vai prevalecer contra nós. Gente contra vai ter, mas não vai prevalecer. Então ele tem essa pequena mudança aqui na tradução, tá bom? Bom, então a mensagem de hoje eu acabei falando mais aqui de David Whitner, né, que tem um contexto histórico melhor sobre ele, tem mais coisas para falar, tá bom? Mas essa semana são várias pessoas que vão recebendo revelação aqui, que são 7 sessões, talvez não dê para trazer um contexto histórico tão completo de cada uma das pessoas. Mas o importante é fazer a aplicação pessoal das escrituras para nós, tá bom? E no contexto histórico aqui é que nós devemos abrir a boca e compartilhar o evangelho com quem quer que nós possamos falar, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho, ou seja, nós compartilhamos com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.